Olá, eu sou o Fábio Cunha e esse vídeo aqui é para você que quer ser treinador de futebol ou para você que quer conhecer sobre a profissão, saber o que precisa, se tem algum curso específico, alguma formação mínima necessária, quais as características dessa profissão. A profissão de treinador de futebol hoje ficou muito valorizada no Brasil e até no mundo, porque com a queda da qualidade técnica dos jogadores, essa função do treinador, do técnico, ela está muito valorizada, porque hoje ele está fazendo a diferença na montagem de uma equipe. Só que não é simplesmente você chegar e resolver ser treinador. Existe uma série de pré-requisitos que são necessários para você ser um bom treinador de futebol. Então, primeiro, qual que é o sonho de cada um? Então é ser treinador numa Copa do Mundo, ou numa Champions League, num clube de Série A de brasileiro, né? Esse seria o sonho de todo profissional que quer ser um treinador de futebol. Mas qual que é a realidade? Né? Como você começa? Porque vê na televisão o Campeonato de Série A de brasileiro, ou até Série B, uma Champions League, uma Liga Europa, Copa do Mundo, Eurocopa, é muito bonito, mas são poucos que atingem esse patamar. Né? Como que é o começo dessa carreira? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que existe aqui no Brasil uma briga muito grande entre os professores, os formados em educação física e os ex-atletas. Né? Então, o que é necessário? O conhecimento científico versus a experiência prática. Então, assim, nós temos que entender que o ideal seria ter os dois lados, tanto o conhecimento científico quanto a experiência prática. A experiência dos ex-atletas, o que eles tiveram dentro do campo, é fenomenal. Só que só isso está defasado, porque senão você vai simplesmente reproduzir o que você fez como atleta agora como treinador. E de repente você reproduz ainda o que fez como atleta profissional para uma categoria de base, para crianças de 8, 9, 10 anos. Diminui um pouquinho o tempo, um pouquinho a carga e aplica o mesmo treino. Será que isso é adequado? Né? Então isso aí, daí o conhecimento científico vai te dar essa diferença. Então assim, ao mesmo tempo você pegar um ex-atleta e falar que ele é obrigado a fazer uma faculdade de educação física, estudar lá 4 anos, ter várias matérias que para a função de treinador de futebol não vão ser tão importantes, também seria um exagero. Então eu defendo que nós deveríamos ter um curso específico de técnico de futebol, nos moldes como tem na Europa e até em outros países, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul mesmo. A gente deveria ter cursos específicos para isso, só que primeiro de tudo teria que ser regulamentado. Então eu vou falar um pouquinho da legislação para entender o porquê desses cursos. Então a primeira lei aqui, a Lei 9.696, que é a lei que determinou a criação dos conselhos de educação física, porque até 1998, trabalhar na área de esporte e educação física normalmente era para os ex-atletas a obrigatoriedade. Os profissionais formados em educação física iam mais para a área escolar. Né? Por quê? Porque a gente não tinha uma lei que regulamentasse isso. Ou seja, qualquer pessoa poderia atuar dentro do esporte. Ah, você jogou basquete, vai ser treinador de basquete. Jogou futebol, treinador de futebol. Jogou vôlei, treinador de vôlei. E por aí vai. Né? Com a criação dessa lei, que regulamentou os conselhos regionais e o Conselho Federal de Educação Física, foi estabelecida uma série de prerrogativas para quem quer trabalhar na área de educação física e do esporte. Só que no futebol nós temos um probleminha aí, ó, que é essa lei, a chamada Lei do Treinador de Futebol, que é a Lei 8.650 de 1993. Ela regulamenta, ela é anterior àquela lei que criou o Conselho Federal, e o problema é que a lei dos conselhos, a lei de 1998, não cancelou essa lei. E ela regulamenta um monte de coisas, mas tem um artigo aí que é o X da questão, vamos dizer assim, onde que cria a briga para a formação de treinador. A gente pode ver aí no artigo 3º que diz: o exercício da profissão de treinador profissional de futebol ficará assegurado preferencialmente aos portadores de diploma expedido por escolas de educação física e tal. Só que essa palavra aí que está até em negrito e grifado, preferencialmente, se fosse obrigatoriamente, acabaria toda a discussão aqui. Ou seja, quem é profissional, quem é formado, vai trabalhar com esporte, ponto final. Quem não é, vai ter que fazer a faculdade.
caso a gente não tivesse esse curso específico. Só que como ela colocou ali preferencialmente, você dá uma brecha jurídica e legal para que vários sindicatos entraram com ações. Então, hoje no Brasil, para ser treinador de futebol, você precisa só alguma coisa, ter o RG. Não é necessário, legalmente falando, não é necessário nenhum curso, nada, graduação, nada. Porque você, na obrigatoriedade de ter o registro no Conselho Regional de Educação Física, nada disso. Por causa dessa lei aí, que abriu uma brecha jurídica para ações na justiça poderem liberar para que qualquer um pudesse ser treinador. Então essa briga é grande e ela vai longe, até que a gente regulamente uma lei onde tem um curso específico para treinador. A CBF hoje tem os cursos dela, mas legalmente falando, eles ainda não têm validade. Então você ter a licença A, B, C da CBF, hoje ainda não tem valor legal que seja obrigatório fazer esse curso para você ser treinador em categoria de base ou profissional. Então a gente teria que ter uma lei que, vamos dizer, cancelasse ou passasse essas leis anteriores e colocasse, a partir de hoje, quem quer ser treinador de futebol é obrigado a fazer o curso com os módulos e tal, como eu falei, os moldes da UEFA, coisa que a gente não tem no Brasil. Então, por exemplo, as características e funções do técnico de futebol. Daí o que eu falo das brigas entre formados e ex-atletas. O que seria necessário para ser treinador de futebol? Então, antes de tudo, você vai ser um professor, um educador. Principalmente se você trabalhar com crianças. A gente sabe que muitos vão trabalhar com crianças. Seja em escolinha de futebol, em projetos sociais, em colégios. Então, você é um professor e educador. Você vai ensinar aquela criança. Depois você tem que ser treinador, que é na acepção da palavra, dar treino, gostar de dar treino. Pode até ser meio absurdo o que eu estou falando, mas muitos não são treinadores, não gostam de dar treino. Né? Chega lá, faz aquele treininho mais ou menos, um exercício, porque tem preguiça ou não sabe montar um treino. Depois organizador, tem que organizar o que você vai fazer, organizar o seu trabalho, organizar a sua equipe. Isso poucos também são. Orientador, você tem que orientar os seus atletas, seja tanto nos aspectos ali técnicos, quanto até de repente na vida. Porque a gente sabe que às vezes quem trabalha com crianças, a criança está mais perto do professor, do treinador, do que até dos pais. Então você também tem que orientar essa criança em algumas condutas. Disciplinador. Muita gente confunde disciplina com ser autoritário, de impor, de dar dura, de reprimir as crianças. Não, você tem que pôr disciplina porque o esporte exige regras. E as crianças têm que cumprir regras. E os profissionais também. Então você tem que pôr disciplina, mas sem autoritarismo. Estrategista. Se você vai trabalhar com competição, você tem que saber montar uma estratégia para defender, para atacar, no momento que a sua equipe está perdendo ou que ela está ganhando com uma boa margem ou não. Então você tem que ter diferentes estratégias, tem que estudar isso daí. Trabalhador. Trabalhador não é só chegar ali na hora do treino, entrar no treino, dar o treino ali 1 hora e meia, virar as costas e ir para casa. Tem que trabalhar durante, depois, antes, planejar o treino, depois estudar adversário. Então hoje muitos treinadores acham que chego ali, dou meu treino e pronto. Não, é algo muito maior. Então o trabalhador, assim, você tem que perder, por mais que você de repente dê treino apenas 1 hora e meia num dia, você ainda tem algumas horas aí desse dia para trabalhar, seja planejando outros treinamentos, estudando os adversários, estudando novas estratégias. Versátil, você tem que se adaptar ao que aparece. Então você tem que corrigir ali, trocar um jogador, perder um jogador lesionado, suspenso, a sua equipe está perdendo, então tem que ter essa versatilidade para poder você mudar alguma estratégia, alguma coisa assim. Amigo, muita gente confunde isso de amigo. Amigo é você estar ali próximo, ouvir o atleta, mas não amizade muito próxima. Você tem que saber manter essa diferença de hierarquia de comandante e comandado, mas tem que estar próximo, ouvir. Psicólogo, tem que saber como lidar com diferentes problemas. Você vai ter atletas de diferentes níveis sociais, níveis culturais, educacionais, então tem que saber como lidar com cada situação. E no final, ser um verdadeiro líder. Não um chefe, aquele que manda, todo mundo vai fazer porque ele está mandando.
Um líder, você tem que extrair o máximo dos seus comandados, mas em prol da equipe. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre essa profissão, né? Te mostrado o que precisa, quais as características, mas é claro que ainda tem muita coisa ainda para a gente falar. Isso foi apenas uma introdução para o que fazer para ser treinador. Então eu agradeço a sua presença assistindo aqui o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, onde você vai ter os vídeos sempre mais atuais. Também o nosso blog, em toda semana tem novos textos e entrevistas com profissionais do futebol. E no Facebook, que a gente também coloca não só os textos, as notícias e outras informações relevantes para o conhecimento e para a formação no futebol. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.